Olá pretinhas, pretinhos e pretinhos e todo mundo que estiver vendo esse vídeo. O meu nome é Samia Martins, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Se Toca Preta e o tema de hoje é muito interessante. Eu vou falar sobre corrimentos vaginais, pra gente entender quais são os tipos normais, porque isso é normal para pessoas que têm vulva e vagina, né? Mas quando é que pode ali ter algum desequilíbrio, alguma coisa que você vai precisar tratar, tá certo? Então bora pro vídeo. Antes de eu falar quais os tipos de corrimentos vaginais, eu quero explicar rapidamente o que é que são corrimentos. Será que você sabe? Corrimentos vaginais são aqueles fluidos que saem da sua vagina e você percebe ali na sua roupa íntima, sabe? Pode ser uma coisa mais molhadinha ou aquela textura um pouco mais pastosinha. Então, é um fluido que é produzido no seu útero, que é um muco cervical, e ele ali tem uma grande presença no seu processo de fecundação, né? No ciclo menstrual de pessoas que têm vulva e vagina. Então, pensando nisso, a gente vai conseguir identificar o nosso ciclo menstrual através desse corrimento, não é legal? Então, agora eu vou falar quais são os tipos de corrimentos normais no ciclo de pessoas que têm vulva e vagina. Para eu conseguir explicar melhor isso, eu vou dividir o ciclo menstrual em 5 partes, tá certo? E cada uma delas tem uma característica específica. E o melhor disso é que você vai conseguir identificar em que parte do seu ciclo você está através do seu corrimento. A primeira parte é a menstruação, que é quando começa o seu ciclo menstrual, certo? Nesse momento, o seu estrogênio, que é o hormônio capaz ali de produzir esse muco, que é o corrimento que a gente vê, ele basicamente não existe, ele tá muito baixo. Então você não vai ter corrimento. E mesmo se tivesse, você não ia conseguir identificar, né? Porque você vai estar sangrando. A segunda parte é logo após a sua menstruação, que é quando o seu nível de estrogênio está começando a subir. Então, nesse momento, você não vai perceber ali o corrimento vaginal. Então, ele vai ser ausente ou sequinho. A terceira fase do seu ciclo é quando o seu corpo está se preparando para ovular, sabe? Então, seu nível de estrogênio já está mais alto, então o seu corrimento também vai ser mais alto. Para quem tem um ciclo de 28 dias, só pra gente ter uma ideia, isso acontece lá pro dia 9 ou pro dia 10. Então, nesse momento, você vai conseguir visualizar um corrimento um pouco mais pegajoso, viscoso, cremoso, ali lembrando um hidratante, uma loção corporal, sabe? A quarta parte do seu ciclo é na ovulação. Quando a sua ovulação estiver lá em cima, o seu corrimento também vai ser bem grande. Ele vai ser transparente e vai lembrar ali uma clara de ovo, porque ele é até meio elástico, sabe? Pra mim, me lembra um pouco quando eu tô lubrificando. Então, você consegue até perceber ali a sua roupa íntima meio molhadinha. Mas é importante lembrar que observar isso não quer dizer necessariamente que você é fértil, tá certo? Para isso, se você tiver alguma dúvida, é bom procurar um especialista, um ginecologista, para ver isso direitinho. A quinta fase do seu ciclo é a chamada fase lútea, que significa que é a última fase do seu ciclo menstrual, certo? Nesse momento, você vai perceber uma queda brusca do seu corrimento e ele vai voltar ali para um aspecto mais pegajoso, viscoso, podendo até estar seco ou nem ter, está ausente. Isso significa que o seu nível de progesterona subiu e a progesterona inibe a produção do muco cervical. Depois dessa fase, o seu ciclo começa tudo de novo e você volta para a menstruação. E aí, você tá gostando do vídeo? Tá gostando das informações? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque se você gosta desse tipo de assunto, ainda tem muita coisa boa por vir, tá certo? Compartilha esse vídeo também com quem você acha que pode se interessar, porque isso ajuda o canal a crescer e incentiva na produção aqui, tá? Então vamos voltar pro vídeo. Agora que você já está expert em corrimentos normais, eu vou explicar um pouquinho sobre corrimentos anormais, coisas que você pode observar ali para buscar, né, um tratamento caso necessário. Os corrimentos anormais significam que ali no pH da sua vulva, da sua vagina, teve algum desequilíbrio, que pode ser bacteriano, pode ser uma infecção, pode ser uma IST, que é uma infecção sexualmente transmissível, ou em alguns casos raros também pode ser uma indicação de câncer do colo do útero. Mas nesse caso específico,
você só vai saber consultando uma ginecologista, um ginecologista, né? Então, para isso é importante que você mantenha os seus exames em dia e o máximo que você puder. Tá, agora que você sabe que é um desequilíbrio, você pode me perguntar: mas, Sami, o que leva a isso? E eu vou te dar alguns fatores. Existem outros, mas eu vou te citar alguns. O primeiro pode ser práticas de lavagem de limpeza, quando você tá lavando ali, usando algum sabonete íntimo, alguma coisa com fragrância, geralmente ajuda a desequilibrar o pH da sua vagina. Então, o ideal é você lavar com água corrente, de repente um pouquinho de sabonete neutro na parte de fora, na parte externa, mas na parte interna sempre água corrente, tá bom? Pode ser práticas sexuais ou quando você começa a se relacionar sexualmente com uma nova pessoa, né? É um novo corpo, são novos micro-organismos ali entrando em contato, então isso também pode ajudar. Os corrimentos anormais também podem acontecer quando você usa contraceptivos hormonais, DIUs, antibióticos e até mesmo esteroides. A menarca, que é a primeira menstruação, a menopausa e a gravidez também estão inclusas nesses fatores que podem desequilibrar o pH da vagina. Então, quando esse corrimento está anormal, existem alguns sinais que vão ali te indicar que isso está acontecendo. Você pode ver isso pela consistência. A consistência pode ficar ou mais fina ou mais grossa, texturizada até. Você pode ver isso pela cor, ele vai mudar de cor, pode ficar meio acinzentado, amarelado, esverdeado ou até mesmo marrom. Você pode ver isso pelo volume, né? O seu corrimento ele vai ter um volume inesperado ali do seu ciclo normal, você consegue perceber que ele vai ter um aumento inesperado geralmente. E isso também pode ser percebido pelo cheiro. Geralmente muda o cheiro ali da sua vulva, da sua vagina, que ela tem um cheiro específico, né? Esse cheiro pode ficar só diferente ou ele também pode ter um cheiro forte de peixe ou até mesmo de metal. Aqui eu vou te falar umas 4 situaçõezinhas que você pode identificar possíveis problemas para esses corrimentos anormais. A primeira situação seria quando esse corrimento é branco, mas ele é mais espesso, ele chegando até uma textura de leite coalhado, e você estiver sentindo coceira, sensação de queimação, né? E vermelhidão no local, pode significar que você está com candidíase. A candidíase não é um IST, né? Ela é tratável, então você pode buscar meios sem prescrição médica, né? Ir até a farmácia, buscar pomadas, comprimidos, existem até injeções que podem tratar isso. Só que se persistirem, né, os sintomas, se você fizer o tratamento recomendado e persistir o sintoma, é importante que você procure, né, quando você puder, até porque nesse contexto de pandemia é complicada essa situação, mas quando você puder, o mais cedo possível, procurar um ginecologista. Pensando ainda nesse corrimento, né, mais branco, com esses mesmos sintomas, quando você perceber também que tem um cheiro forte de peixe, isso pode significar que você tem outra infecção, que seria a colpite. Ela também não é um IST e também é tratável. Outra situação é quando você vê esse corrimento meio amarelado, esverdeado, sabe? E você estiver sentindo o cheiro forte de peixe, você estiver sentindo dores e sensação de queimação ou na hora de fazer sexo ou na hora de fazer xixi. Isso pode significar que você está com uma infecção chamada tricomoníase. A tricomoníase é um IST, certo? Então é interessante que você interrompa aí as atividades sexuais quando você estiver fazendo o tratamento, quando você identificar que pode ser essa infecção, mas não só para ela, né, que é um IST, mas para as outras infecções também que não são, porque isso ajuda você a ter um tratamento mais efetivo e no caso da IST, não transmitir para outras pessoas. Agora, se esse amarelo for mais voltado para a cor de pus mesmo, isso pode ser clamídia. Só que, como eu falei, não tem como saber, assim, certeza, sem a confirmação de um médico, né, de um ginecologista.
Mas a clamídia, ela é uma doença geralmente silenciosa, ela não apresenta ali muitos sinais. Então, todo cuidado é pouco e você sempre vai ter a certeza se você tá ou não, se tá tudo bem ou não, se você estiver fazendo os seus exames regulares, né, na medida do possível. Se você puder ir ao posto de saúde ou puder ir a um ginecologista de plano particular mesmo. Outra situação é quando esse corrimento é mais marrom ou até mesmo cor de sangue. Se você estiver tendo esse tipo de corrimento, assim, com uma certa frequência e estiver sentindo dor e ardência na hora de fazer xixi, isso pode indicar que você está com gonorreia. E gonorreia também é um IST, então é importante buscar o tratamento adequado para essa IST específica, tá? Mas, se você estivesse vendo, né, percebendo esse tipo de corrimento um pouco antes ou um pouco depois da menstruação e não estiver sentindo as dores, né, a ardência, pode ficar tranquilo que é normal do um pouco antes ou um pouco depois da menstruação. Então, a última situação que eu vou trazer pra cá é quando esse corrimento pode ter uma cor meio rosada e você sentir cólicas abdominais, porque isso pode indicar uma gravidez, tá bom? Esses sinais, né, esses sintomas, eles podem ser percebidos até 3 dias depois da relação sexual, que pode ter gerado essa possível gravidez. Então é importante ficar atento caso você perceba isso. Então, povo lindo, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por assistir até aqui, né, até o finalzinho. E até a semana que vem, tá certo? Beijo! Mas corrimentos vaginais são aqueles fluidos que saem ali pela sua vagina e você acaba podendo perceber.